Aleluia. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. No seu capítulo de número 1. E nós vamos ler hoje apenas o versículo de número 3. Nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Deixa eu tomar assento. Nós concluímos a parte introdutória e agora, no início desta carta, Pedro nos ensina algumas coisas, logo neste versículo de número 3, porque mesmo em um tempo difícil, mesmo em um tempo de extrema perseguição, sofrimento, dor, Pedro começa a sua carta, inicia a sua carta com uma doxologia, com um hino de adoração a Deus. Começa a sua carta adorando a Deus. Pedro, ele não começa a sua carta com petições. Pedro não começa a sua carta com o homem, começa com Deus. Pedro começa esta carta louvando a Deus por sua salvação. Ele começa dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Ele começa bendizendo a Deus, ele começa louvando a Deus, ele começa adorando a Deus. Quando nós vamos nos dirigir a Deus, em primeiro lugar, nós precisamos adorá-lo, precisamos engrandecê-lo. E quando nós nos dirigimos a Deus, adorando a Ele, levantando os nossos olhos aos céus e exaltando a sua majestade santa, nós recebemos da parte de Deus graça, força para passar pelos momentos difíceis. E esses momentos difíceis, Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 17, que são momentos leves, que são períodos leves e momentâneos. Ou seja, ele nos faz entender que podemos suportar, e ele nos faz entender que nenhuma luta, nenhuma adversidade, nenhum período difícil durará para sempre. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória muito excelente. Então Pedro aqui, ele começa agradecendo a Deus, mas Pedro também começa apresentando-nos nos apresentando uma doutrina fundamental da fé cristã. Pedro, ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nós observamos aqui Pedro primeiro falando sobre a fonte da salvação. E agora Pedro então muda. Pedro então
então faz uma transição da fonte para a natureza da salvação. Ele diz que Deus, segundo a sua muita misericórdia. O que é a misericórdia? É nós recebermos ou não recebermos de Deus aquilo que nós merecíamos. A misericórdia de Deus faz com que Ele não dê a nós aquilo que nós merecíamos. A sua graça é aquilo que nós não merecíamos, o seu favor. Agora, a misericórdia é Deus nos poupando, é Deus não dando a nós aquilo que verdadeiramente nós merecíamos. Pedro, ele mostra a natureza da salvação, o plano que foi estabelecido na eternidade, se concretiza no tempo. Aquilo que foi planejado no céu, agora se cumpre, se realiza na terra. E nós encontramos duas verdades muito interessantes neste versículo 3. A primeira delas, eu falei, é uma doutrina básica da fé cristã. Pedro diz que Deus, pela sua muita misericórdia, nos regenerou. Nos regenerou. Pedro aqui fala da regeneração. E quando eu falo de regeneração, quando falamos de regeneração, nós logo lembramos do diálogo tão famoso de Jesus com um doutor da lei. Nós nos lembramos de um diálogo maravilhoso de Jesus com um homem que durante a noite foi procurá-lo. Um diálogo de Jesus com um homem que chega reconhecendo que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. Ele chega declarando que não só ele, mas alguns da sua classe sabia que Jesus não era um homem comum. Vamos ler Evangelho segundo o relato de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 8. Quando Nicodemos visita Jesus, Nicodemos vai procurar Jesus, o texto vai nos dizer assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus, ele fala com Nicodemos de uma forma muito clara,
revela a Nicodemos e a nós, de uma forma muito clara, a doutrina da regeneração. Jesus diz que sem ela, sem passarmos pela regeneração, é impossível entrar no reino de Deus. Jesus diz que a única maneira do homem entrar no reino de Deus é nascendo outra vez. Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo que o que é nascido da carne não pode receber aquilo que é do Espírito, se não houver nascido do Espírito. Precisa nascer de novo, precisa então ter uma mudança de vida. Veja bem, porque a Bíblia, ela está repleta, de Gênesis a Apocalipse, de textos falando sobre a regeneração. Por quê? Porque trata-se de uma doutrina fundamental da fé cristã. Porque se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Agora, pastor, o que é nascer de novo? É fazer parte de uma igreja? É fazer parte de uma denominação? Não. Nascer de novo não é simplesmente fazer parte de uma denominação evangélica, não é ter a carteirinha de membro de uma igreja, não é somente estar sentado num banco, não é participar de todos os cultos simplesmente, é aplicar na vida aquilo que Jesus nos ensinou. Quando falamos de um novo nascimento, quando falamos de regeneração, eu não posso falar de regeneração e de novo nascimento sem falar de arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é deixar de fazer e fazer. O que vem a ser isso? Arrependimento é deixar de fazer aquilo que você fazia no passado e passar a fazer aquilo que Cristo quer que você e eu façamos. A regeneração, o que é? É a nova criação e transformação da pessoa, e esse é um ato efetuado por Deus e pelo Espírito Santo. Veja Paulo falando sobre isso em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 12. Veja, capítulo 12, versículo de número 2, Paulo vai dizer assim: e não vos conformeis com este século. Em algumas traduções vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que a única maneira do ser humano experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é sendo transformado, é sendo renovado na sua maneira de pensar, na sua maneira de raciocinar, na sua maneira de agir. Paulo diz: não vos conformeis com este século, não tome a forma deste mundo, deste século, as práticas que as pessoas no mundo têm. Nós, agora que estamos em Cristo, não podemos andar segundo o curso deste mundo, precisamos andar na contramão do mundo. Aquilo que o mundo diz que é correto e que se contrapõe às Escrituras, nós não podemos de forma alguma andar e fazer e praticar, porque se não há uma concordância com as Escrituras, não nos cabe, já não é mais para nós.
Então Paulo diz: olha, não tomem a forma deste mundo, mas façam o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Aí Paulo diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem outra maneira de experimentar, de viver o melhor de Deus, senão passando por uma transformação na nossa mente, na nossa postura, na nossa conduta. Mas veja o que Paulo escreve ainda aos Efésios, lá no capítulo 4, e o versículo de número 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vejam o que Paulo fala aos crentes em Éfeso. Paulo os exorta a que eles sejam renovados no espírito do vosso entendimento, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Paulo está falando do quê? De um novo nascimento. Se revestir do novo, deixar o velho, abandonar o velho e se revestir do novo. Por que essa doutrina, ela é fundamental? Porque sem ela nós não vamos ver a Deus. Sem ela nós não vamos conseguir viver um cristianismo bíblico. Sem o novo nascimento, sem a regeneração, é impossível o ser humano viver o cristianismo bíblico, um cristianismo autêntico. Nós vamos viver a vida inteira enganando e sendo enganado. Nós vamos viver a vida inteira vivendo um estilo de vida que não se concorda com as Escrituras, achando que estamos caminhando para o céu, quando na verdade não estamos caminhando para o céu. Andar rumo ao céu não é simplesmente estar na igreja, irmãos. Não adianta eu estar aqui todo dia, se aquilo que as Escrituras me ensinam, eu não colocar em prática. Eu preciso ler a Bíblia com o desejo de absorver dela os seus ensinamentos. Eu não posso ler a Bíblia com a ideia de que eu vou ler e para poder falar para os outros como eles devem fazer, porque antes de pregar para alguém, eu preciso pregar a mim mesmo. Paulo diz que eu preciso tomar cuidado, que nós precisamos tomar cuidado, para que nós não venhamos pregar aos outros, ganhar aos outros e perdermos a nós mesmos. Não adianta eu ensinar se eu não aprendi. Eu primeiro preciso ter um encontro com a Bíblia, um encontro com o Deus da Bíblia, ser transformado por Ele, para que então essa transformação na minha vida, ela seja visível a quem está à minha volta. E então eu possa falar dela com autoridade, como quem viveu, como quem de fato foi transformado. Paulo segue falando o ensino sobre
sobre a regeneração, e ele diz que este novo homem, ele é criado segundo Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus em nossas vidas. Ele está dizendo que o novo nascimento, que a regeneração, é uma obra que Deus executa nas nossas vidas, que o Espírito Santo opera, realiza em nós. Nós precisamos desejar ser transformados. Nós precisamos orar, buscar a Deus a transformação que precisamos, porque sem ela nós não vamos chegar ao céu. Essa operação divina, ela nos é outorgada pelo próprio Deus. A vida eterna só é recebida por quem nasce de novo. Quem não nasceu de novo não participará, não estará incluído. Pode fazer parte da igreja militante, mas não fará parte da igreja triunfante. Lembra do que eu falei na última semana? Que nem todos que estão dentro da igreja fazem parte da igreja. Existem aqueles que estão dentro da igreja, mas estão fora dela. Estão dentro da denominação cristã, estão dentro da denominação evangélica, mas a sua conduta diária nos mostra que está fora da igreja de Cristo. Está dentro da igreja como organização, está dentro da denominação, mas está fora da igreja que vai adentrar nas mansões celestiais. Veja a primeira carta de João, 1 de João, capítulo 5, versículo de número 11, nos diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, quem tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, ter o Filho de Deus é simplesmente estar sentado em um banco de uma igreja? Porque hoje muitas pessoas estão pensando que é assim. Hoje muitas pessoas estão pensando que pelo simples fato delas fazerem parte de uma denominação cristã, carregarem uma Bíblia, cantar louvores, elas têm o Filho. Aí elas têm o Filho sábado e domingo na igreja, mas de segunda a sexta elas vivem como se não tivessem o Filho. Escandalizam o Evangelho. Têm práticas totalmente diferentes das que tem no fim de semana. Aí a gente pensa que nós vamos ser abençoados por aquilo que somos no ajuntamento do fim de semana ou de um dia de festa. E Deus não vai nos abençoar
baseado em quem somos num dia de festa ou num ajuntamento. Deus vai nos abençoar baseado em quem somos no individual, no dia a dia com Deus. Porque você passa a semana inteira e não pega nem a Bíblia. Passa a semana inteira e não dobra nem o joelho para falar com Deus. E como nós costumamos dizer, ou o pecado nos afasta da oração, ou a oração nos afasta do pecado. Se você orar, você vai estar longe do pecado. Se você não orar, o pecado jaz à porta. Se não buscarmos a Deus, se não buscarmos viver uma vida com Deus, mas a vida cristã não é teórica. Eu leio na Bíblia como é. Mas ter o Filho é viver a vida cristã na prática, no dia a dia. Quem nasce de novo, se torna filho de Deus. Quem nasce de novo, quem é regenerado, é uma nova criatura. E se eu sou agora uma nova criatura, então tudo aquilo que pertence à velha natureza precisa ser abandonado. Veja, por que a regeneração é necessária? Porque a parte de Cristo, separado de Cristo, distante de Cristo, todo ser humano, pela sua natureza pecaminosa, pecadora, ele é incapaz de obedecer e de agradar a Deus. Olha o que Davi nos fala no Salmo 51. Salmo 51, verso de número 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi diz: eu nasci em pecado, ou na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está dizendo: o pecado está inserido na minha natureza. Veja o Salmo 58 e o verso 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Davi, neste Salmo 58, ele nos dá um breve resumo, ele dá um resumo da vida humana, da vida do homem distante de Deus. Ele diz que os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham. E como se dá esse desencaminhamento? Davi diz: se desencaminham proferindo mentiras, agindo de engano.
agindo de forma enganosa, na aparência. Veja ainda a carta que Paulo escreve aos crentes de Roma. Lá no capítulo 8, aos Romanos, capítulo 8, e o versículos 7 e 8, nos diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne não tem como agradar a Deus. Paulo está falando do homem carnal, do homem natural, o homem que não tem Deus. Diz que ele não tem como agradar a Deus, porque está na carne. Agora aí você pergunta, pastor, e quando um crente está na carne? É sinal de que ele ainda não nasceu de novo. Se ele vive na carne, é sinal de que ele ainda não nasceu de novo. De igual modo, ele não pode agradar a Deus. Não podemos agradar a Deus vivendo segundo o curso deste mundo, andando segundo a carne. Veja, capítulo 5, versículo 12 ainda, desta mesma carta aos Romanos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos estão em pecado. Todos estão escravizados pelo pecado. Por isso precisamos da regeneração. Veja 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2, e o versículo de número 14, vai nos dizer assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que o homem natural, o homem que ainda não teve uma experiência com Deus, o homem que ainda não nasceu de novo, Paulo diz que ele não aceita as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. E ele também não pode entendê-las, porque elas são espirituais e ele é carnal. Ele ainda não teve um encontro genuíno com Jesus, ainda não nasceu de novo. Então Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas, não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Precisamos nascer de novo. Precisamos de um novo nascimento. Veja, para concluirmos este ponto, esta parte, Romanos capítulo 6, e você vai observar
do versículo 14 até o versículo 23, Paulo falando sobre a pessoa que está escravizada pelo pecado. E ele vai dizer que aquele que foi liberto não pode mais viver como escravo do pecado. Veja, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Irmãos, dá uma pausa aqui e preste atenção. Porque hoje a gente ouve muito dizer: estamos na graça. Estamos na dispensação da graça. Então algumas pessoas pensam que por estarmos hoje na dispensação da graça, nós podemos andar do jeito que quisermos e fazer o que quisermos. Por quê? Porque a salvação é pela graça. A salvação não está fundamentada em meritocracia, em mérito humano. Não são as obras que vão, as boas obras que vão me garantir a salvação, sim. A salvação foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário, amém? Então eu estou vivendo na graça. Então se eu estou vivendo na graça, eu posso andar de qualquer maneira. Porque a graça vai fazer com que Deus me perdoe sempre. E nós precisamos parar e observar isso aqui. Porque Paulo vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? É uma pergunta retórica. Paulo pergunta e ele mesmo responde. Ele diz: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O que Paulo está nos dizendo? Que eu agora, dizendo que estou debaixo da graça, não vivo mais na lei, vivo na graça, então eu vivo praticando, eu vivo na prática do pecado. Paulo está dizendo que o meu Senhor é o pecado. Quem exerce senhorio sobre a minha vida é o pecado. Então, eu não fui liberto. Eu ainda estou debaixo de condenação. Porque o que Paulo está querendo nos dizer? Que a graça não é a porta aberta para o pecado. Não é a autorização divina para pecar, com a garantia de perdão. Não. A graça é a força que vem do céu para nos fazer resistir ao pecado. Por quê? Porque quando eu penso em pecar, eu olho para a cruz e eu vejo o que Jesus realizou por mim na cruz. E quando eu olho para a cruz, eu vejo o amor de Cristo expresso na sua vida, sendo entregue na cruz do
do Calvário. Aí eu preciso ir para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, lá no versículo 14, se não me falha a memória, quando ele vai nos dizer que o amor de Cristo nos constrange, em que Cristo morreu, se entregou, morreu em nosso lugar, para que aqueles que agora estão vivos, vivam para Ele. Então eu entendo o quê? Que a partir do momento em que Cristo se entregou na cruz do Calvário, e eu olho para a cruz, eu não vejo ali agora uma oportunidade para pecar, não, mas eu encontro força para resistir o pecado, sabendo que Ele morreu para que a vida dele estivesse em mim, e a vida dele estando em mim, eu agora não vivo mais para satisfazer as minhas vontades, mas para satisfazer a vontade daquele que morreu por mim na cruz. Quando você olha para a cruz e você vê o que Jesus fez por você, você precisa perder o desejo de pecar. Quando olhamos para a cruz e vemos o que Cristo fez por nós precisamos rejeitar o pecado. Porque Ele não tinha pecado e se fez pecado por nós. Se fez pecador por nós. Morreu. Se entregou para nos salvar. Quem nasce de novo passa a ter desejo e disposição espiritual para obedecer a Jesus e seguir a direção do Espírito de Deus, porque agora nós somos filhos, e aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você já não tem mais direito de escolha. Irmãos, precisamos observar o que a Bíblia nos ensina. Nós temos o livre-arbítrio. Até que ponto vai o nosso livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? É a liberdade para escolher o que eu quiser, o caminho que eu quero seguir. Temos, mas quando eu entrego verdadeiramente a minha vida a Cristo, eu estou subordinando o meu livre-arbítrio à vontade dele. Logo, eu estou abrindo mão do meu direito de escolha para viver as escolhas daquele que morreu para que eu tivesse vida. Então, pastor, se eu quiser fazer o que é errado, eu não posso? Se você buscar a direção de Deus, certamente Ele não vai te direcionar para fazer o que é errado. Agora, se você fizer o que é errado, assuma as consequências do seu erro, porque elas virão. Não importa o tempo que passar, que vai demorar, não importa o tempo, a conta chega, a cobrança vai vir. É como comprar com um cartão de crédito, achando que não vai precisar pagar a fatura. De repente o carteiro chega lá e bota ela na porta do seu apartamento.
Você abre a caixinha do correio e está lá a fatura do seu cartão de crédito para pagar. Na hora que você gastou, você não pensou nisso, mas chegou a fatura. É assim. Na hora de fazermos errado, nós não pensamos na consequência, mas quando a fatura chega e a gente tem que pagar, aí a gente pensa. Então não é melhor ponderar antes, pensar antes de fazer? Não é melhor buscar a Deus, buscar a presença de Deus e buscar entender a vontade de Deus antes que a conta chegue? É fazer uma autoanálise da sua vida e observar se as suas ações estão de acordo com as suas palavras. Você dizer que nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo, mas as suas ações concordam com o que você está falando? Com o que nós estamos falando? Pastor, então quem nasceu de novo não peca mais? Não. Ainda estamos sujeitos a falhas, mas nós lutamos para melhorar. Nós não aceitamos isso como normal, como algo normal na nossa vida. Eu ainda estou falando sobre a regeneração. É um assunto muito extenso, que precisávamos estudar só a regeneração. A igreja dos nossos dias precisa aprender sobre a regeneração. Porque o que se prega hoje dá-se a entender que Deus nunca vai cobrar a conta do nosso pecado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Um dia a conta vai chegar. Davi pecou e achou que o seu pecado estava escondido, porque ninguém tinha visto. O tempo passa e Deus tira o profeta Natã e o leva à presença do rei, contando a ele uma história. Davi, então enfurecido, diz que o homem da história que Natã lhe conta deveria morrer. Natã então diz a ele: esse homem é você. A conta chegou. Davi se arrepende do seu pecado? Sim, se arrepende. Mas a consequência dele fica. Perdão de Deus não quer dizer a ausência de consequência. A pessoa, por exemplo, comete um homicídio, vai para tribunal, é condenado e está preso. É condenado, 10 anos de prisão. Lá dentro do presídio, aceita Jesus como Salvador. Seu pecado foi perdoado, mas a sua sentença não foi apagada. Ele ainda terá que cumprir os anos de reclusão. Ele ainda terá que permanecer preso, a menos que então ele ore, busque a Deus, e Deus venha a agir e a sua pena seja então atenuada. Ele então tenha a sua pena aliviada, reduzida. Caso contrário, ele terá que cumprir os anos que foi condenado. Paulo
falando neste capítulo 6, ele termina o capítulo 6 dizendo: porque o salário do pecado é a morte. A recompensa para quem vive na prática do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto não for mudado, enquanto a nossa posição diante de Deus não for mudada, nós estamos debaixo de condenação. Por isso a necessidade do novo nascimento. E quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado uma prática habitual na sua vida. Não é possível permanecer nascido de novo sem o desejo sincero e o esforço vitorioso de agradar a Deus e evitar o mal. Eu digo que nasci de novo, mas eu vivo na prática do pecado, e aí eu vivo como se aquilo fosse algo normal, e eu digo, não, uma hora vai mudar. Se eu não tiver uma postura diferente, nunca vai mudar. Se nós não tivermos um posicionamento diferente em relação ao pecado, nunca vai mudar. Nós vamos viver pecando, achando que isso é normal, que uma hora Deus vai fazer a obra. Mas eu estou aí. Eu creio que Deus pode fazer a obra. Mas eu preciso querer que Ele faça a obra. Eu preciso me colocar diante dEle e dizer: Senhor, eu preciso de mudança. Eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. Eu estou cansado de viver esse estilo de vida. Eu estou cansado de viver enganando e sendo enganado. Eu quero viver em novidade de vida. E então buscar a Deus. Ele então age. Ele então muda. Ele então nos transforma. Aqueles que continuam vivendo na imoralidade e nos caminhos pecaminosos do mundo demonstram que ainda não nasceram de novo. Olha o que João escreve na sua primeira carta, lá no capítulo 3, versículos 6 e 7. Capítulo 3, versículos 6 e 7. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha o 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem vive na prática do pecado, João escreve dizendo que pertence, que procede do diabo. Eu não posso dizer que sou filho de Deus e vivo na prática do pecado, porque as minhas atitudes mostram o contrário do que eu estou dizendo.
Pedro fala da regeneração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Ainda aí no versículo 3. Eu olho para a carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 12, e vejo Paulo descrevendo o mundo pagão como sem esperança. Dizendo que eles estão separados da promessa, estão distantes da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aí eu vejo a apresentação do cristianismo nas Escrituras. E então eu vejo que o cristianismo é a religião da esperança. Nós não caminhamos para um futuro desconhecido. Nós marchamos para uma glória eterna. E a regeneração nos leva a uma viva esperança. A única maneira de nós termos uma viva esperança de que um dia participaremos da vida eterna é nascendo de novo, é sendo regenerado. Nós somos regenerados para a esperança. E essa esperança, ela tem duas características. Primeiro, ela é viva. Segundo, ela é segura, porque ela está fundamentada na ressurreição de Cristo. Ela está firmada na ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração, ela não poderia ter acontecido. Ela não seria possível. E se nossa regeneração não fosse possível, então nossa esperança não faria sentido algum. Agora veja o versículo 4, para nós fecharmos este ponto, esta parte, porque a Bíblia vai nos dizer, que nós fomos, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pedro vai dizer que dentro desta salvação, como um presente de Deus, no versículo 3, ele nos apresenta a fonte e a natureza, mas no versículo 4 ele mostra a recompensa da salvação. Ele diz que esta herança, ela é incorruptível. E a palavra incorruptível vem do grego aftarton, que significa algo que não perece, que não apodrece, que não se deteriora. Ou seja, pode passar o tempo que passar, ela permanece do mesmo jeito, não se estraga, não tem prazo de validade. A nossa salvação é uma herança incorruptível, mas ela também é uma herança imaculada,
ou seja, sem mácula. E a palavra grega para esta expressão, sem mácula, é amiantos, que significa o quê? Significa algo que é absolutamente limpo, que não tem nenhum tipo de sujeira ou de contaminação que possa levar a uma degeneração posterior, que possa fazer com que ela se estrague. Mas Pedro também diz que ela é imarcessível. E a palavra grega para imarcessível é amarantos, que significa o quê? Algo que é inalterável. Ou seja, se nós vivermos na presença de Deus, se nós vivermos segundo o padrão bíblico, a nossa salvação está garantida. A nossa salvação está segura. Amém? Na próxima semana, então, nós vamos falar sobre a segurança da salvação. Porque ela é um presente de Deus para nós. A sua fonte está em Deus. Ela se originou em Deus. Temos recompensa. A recompensa da salvação. Nós temos certeza, garantia, que se nós vivermos uma vida íntegra diante de Deus, nós seremos participantes desta salvação. Amém? Nos coloquemos de pé.